A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos num período de um ano novo. Que Deus assim conceda cada dia mais a cada um de vocês a graça dele para que estejamos sempre na dispensação do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, eu, evangelista Wellington Ramos, para lhe trazer a mensagem da Palavra de Deus, a exposição da Palavra de Deus e transmitir para você as ricas palavras do Senhor que nos dá entendimento, conhecimento. É lâmpada, é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. A palavra de Deus é quem liberta, é quem dá ao homem o conhecer, o saber. A sabedoria do homem é quando ele conhece a Deus e submete-se à vontade de Deus. Isso é sabedoria. Então nós estamos aqui para, mais uma vez, trazer a exposição da palavra de Deus para você. Eu, evangelista Wellington Ramos, tenho sempre me dedicado a esse trabalho, defesa da fé, esses vídeos que temos sempre colocado. Eu creio em nome de Jesus que está sendo edificante para muitas pessoas. São centenas de pessoas curtindo os nossos vídeos. Porém, eu não quero estar tomando muito tempo falando de coisas que não têm sentido, porque eu quero falar daquilo que é importante, é a palavra de Deus. Então, o meu objetivo é esse, é transmitir para você a exposição da palavra de Deus para a edificação da sua fé cristã e para o conhecimento que você precisa ter da santa palavra de Deus. Então, nesse momento, eu chamo sua atenção, estou ajeitando aqui o foco da gravação. Então, nesse momento, eu chamo sua atenção para que possamos ver aqui a palavra de Deus. Vamos ler um texto aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. No versículo 1 até o 3, o apóstolo Paulo escrevendo a este povo aqui, a estes crentes, esses cristãos, sobre a questão do Evangelho, da ressurreição de Cristo, da salvação. E ele explica essa carta doutrinária escrevendo da seguinte forma. Ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também foste salvo, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. O apóstolo Paulo agora está aqui relatando aos irmãos sobre o Evangelho que ele tem anunciado, que ele tinha transmitido, que ele tinha propagado aos coríntios. E o apóstolo Paulo diz que este Evangelho é o que pode salvar, se eles crescem, se fosse uma crença, fé verdadeira no Senhor, que essa fé não fosse vã, que essa fé não fosse sem sentido, que não tivesse nenhum significado. A fé que salva é a fé daquele que creu na mensagem do Evangelho, que entendeu a sua decadência, a sua situação lastimável no lado espiritual para com Deus e buscou a esperança na mensagem que o Evangelho proporciona e nos mostra e traz para todo ser humano. Então nós estamos nessa hora, nesse vídeo, primeiro vídeo do ano de 2016, não é? Esse ano que iniciou-se o período de 365 dias do ano, que nós estamos iniciando ele. Então vamos estar trazendo esse vídeo aqui para você com o tema. Vamos colocar um tema nessa mensagem de hoje. Qual a importância do Evangelho para você? O que significa o Evangelho para você? É muito raro a gente ver pessoas falar do Evangelho no seu verdadeiro significado, na sua verdadeira essência, o que realmente o Evangelho é para as pessoas. Então o apóstolo Paulo ele está relatando aos irmãos aqui, aos Coríntios, na cidade de Coríntios. Ele diz assim, capítulo 15, versículo do 1 ao 3. Também vos notifico, irmãos. Olha que ele está falando para os irmãos em Coríntios. O Evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também permaneceis. Aí ele diz, e no qual também
permaneceis, pelo qual também sois salvos. Aí Paulo está mostrando aos irmãos que eles permaneçam no Evangelho, Evangelho esse no qual eles serão salvos. Evangelho esse que relata a mensagem de Deus para o perdido pecador, trazendo-lhe esperança. Essa mensagem que traz esperança ao mais vil pecador, ao homem que está neste mundo sem saída, sem solução, sem quem o socorra. O Evangelho é a mensagem da salvação, é as boas novas que Deus proporcionou para o homem, trazendo o homem a esperança, trazendo o homem a solução de seu problema espiritual para com Deus. Então o apóstolo Paulo começa aqui a explicar, diz, olha, sois salvos se permaneceres nele. O Evangelho não é uma questão de um tempo, viver um momento. O Evangelho é uma questão permanente. Você aceita a Cristo, se converte ao Senhor, é perdoado dos seus pecados e tem agora que passar a andar no caminho até o final. O caminho é estreito, mas esse caminho é o que leva ao homem à salvação. E tem que andar nele, prosseguir até o final. Tem gente que vai até metade e volta, tem gente que dá 2 passos, anda um pouco de tempo e depois não consegue mais. Mas o Evangelho, o que significa o Evangelho para você? Por que você aceitou a Jesus como Salvador no seu entendimento? Por que você aceitou o apelo que fizeram na igreja para levantar a mão? Quem quer Jesus? Quem quer ser crente? Por que você aceitou? Você tomou essa decisão? Você teve um entendimento verdadeiro da necessidade de tomar essa decisão? Então, o Evangelho é preciso as pessoas entenderem para poder recebê-lo verdadeiramente. É preciso as pessoas compreender a mensagem e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, possa convencer esta pessoa. Porque a igreja tem o compromisso de pregar o Evangelho, mas o poder para a convenção é do Espírito Santo, não é do homem. Por isso que hoje há muita dificuldade, as pessoas não se convertem a Cristo. As pessoas se agrupam em um grupo religioso chamado de crente, mas conversão não há. A convenção ela vem primeiro no lado interior. O homem se converte da sua forma de entender as coisas, do jeito dele. E agora ele passa a entender da forma com que a palavra lhe adverte. O Espírito Santo trabalha quando ele ouve a mensagem do Evangelho. Porque o Espírito de Deus trabalha na vida do homem quando ele escuta a palavra. O Espírito de Deus vai dando a esse homem o conhecer e o saber daquelas verdades. Vai convencendo ele de que ele está em carência de socorro para a sua alma. Então o Evangelho é uma mensagem viva e eficaz para toda a humanidade. Mas essa mensagem não é uma mensagem elaborada pela imaginação do homem. Não é uma mensagem elaborada pela organização ou pela ciclonia religiosa, pela a cultura da religião. Essa mensagem ela é elaborada, ela é enviada pela palavra de Deus através da mensagem propagada, anunciada, divulgada para as pessoas, onde o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na convenção, convertendo os corações, dando entendimento, fazendo o homem enxergar a luz e conhecer a verdade da sua situação espiritual. É triste porque as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a importância de crer no Evangelho. Jesus ele disse o seguinte, quando enviou os seus discípulos, ele deu uma ordem imperativa dizendo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele manda fazer essa missão. Ele dá essa missão aos seus discípulos. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. A importância do Evangelho para as pessoas ouvir e aderir a Jesus é para encontrar salvação. As pessoas estão nas igrejas evangélicas, lotando as igrejas, se convertendo, centenas, dezenas, milhares de pessoas, mas sem entendimento da necessidade de crer no Evangelho. Estão indo para as igrejas porque estão buscando socorro da vida secular. Estão buscando a necessidade que
é mais importante para eles na vida deles, é a que eles veem, é a que eles têm no momento a visão, a falta das coisas desse mundo. As pessoas estão indo para a igreja porque há uma promessa muito grande hoje dentro das igrejas de que vai melhorar a situação de vida, vai mudar, vai acontecer isso, acontecer aquilo. E as pessoas estão indo porque querem ver acontecer na vida deles não a melhora para com Deus, mas a melhora da sua vida secular neste mundo. Querem uma conta no banco, querem uma melhor vida mais regalada, folgada, querem um bem material que desejam possuir, querem mudar de posição social. Mas o povo, muitos, não estão interessados em mudar a sua situação espiritual para com Deus. Pois a mensagem que hoje as igrejas, muitas igrejas, não generalizando, está pregando, não é a mensagem que faz o homem buscar a mudança para com Deus. É a mensagem que leva o homem a buscar a mudança para com a sua vida mesmo, no sentido material. E as pessoas estão lotando as igrejas, estão participando do círculo religioso evangélico, mas sem entendimento. É triste essa realidade. Eu estava conversando com uma moça, crente, e eu perguntei a ela: o que levou você a ir à igreja, a levantar a mão quando fizeram o convite e aceitar Jesus? O que foi que lhe impulsionou, lhe motivou a fazer isso? Ela disse: eu não sei. Eu estava com uma dificuldade, eu estava com um problema, perturbada, com dificuldades na minha vida, e fui. Ela não teve entendimento da sua maior necessidade. Ela buscou uma solução na hora, aquele apelo psicológico, aquele apelo que traz promessa de resolver seus problemas seculares. Ela foi atrás disso. Ela não foi atrás de uma reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Escuta uma coisa, meu amado. As pessoas não estão indo a Jesus buscar reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. As pessoas estão aceitando esse Jesus que a religião apresenta para buscar a solução dos seus problemas, para que esse Jesus que a religião apresenta pague suas dívidas, troque seu carro, troque sua casa, melhore sua condição social. Esse Jesus não é o Jesus que veio para dar salvação, não é o Jesus que a igreja verdadeira prega. Esse Jesus que as igrejas estão pregando aí é um Jesus que é formado no conceito do homem. A mensagem do Evangelho que estão pregando por aí não é a mensagem que liberta o homem da escravidão do pecado. É uma mensagem que faz o homem melhorar, buscar melhora na sua vida secular e não se importando com a sua situação para com Deus. E é triste nós vermos essa realidade. E conversando com várias pessoas, eu sempre pergunto às pessoas. Estava conversando com outra pessoa sobre a questão da salvação. A pessoa não tem entendimento da salvação. E eu perguntei para essa jovem: você aceitou Jesus? Eu sou crente. Ela disse: eu sou crente. Aceitei Jesus. Eu disse a ela: qual o seu entendimento sobre a salvação? Você é salva? Você crê na sua salvação? E a resposta da jovem foi: eu não sei, só quem sabe é Deus. Nós não podemos dizer que estamos salvos. Ou seja, ela não tem certeza da salvação dela. Essa fé que ela tem é uma fé vã, que não garante a ela a salvação. Você tem que ter certeza da sua salvação, porque você só pode renunciar ao mundo tendo a certeza de que aquilo que Deus lhe proporciona é muito maior, muito melhor do que o que o mundo lhe oferece, do que a vida velha que você vivia. A salvação ela é uma certeza na vida de quem crê e aceita Jesus Cristo e tem a convicção de que seus pecados estão perdoados para uma comunhão com Deus na eternidade. A certeza da salvação é para todo aquele que crê em Jesus, tem essa certeza, essa convicção e sabe que mesmo que morra, mas a sua alma parte para o descanso eterno, gozando da promessa de vida eterna com Deus. Uma pessoa que está dentro de uma religião que não tem essa certeza, é porque ele não aceitou, não recebeu o Evangelho verdadeiramente como ele é. É porque essa pessoa ainda não teve uma convenção no seu interior para entender que os seus pecados foram perdoados por Deus e que a sua alma está garantida para a comunhão eterna com Deus quando deste corpo partir.
quando surgir, acontecer a separação, a morte, porque morte no grego quer dizer thanatos, e a palavra thanatos significa separação. E quando uma pessoa morre, é porque houve a separação da parte material, que é o corpo, e a parte espiritual, que é o espírito. E aí o espírito parte para Deus, e o corpo desce à terra de onde veio. E o espírito fica aguardando. Aqueles espíritos das pessoas que partiram salva ficam aguardando lá no descanso eterno o dia da ressurreição, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja nesta terra, para levar os salvos que aqui estiverem neste dia. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo ensinando esta verdade aos crentes de Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que quando Jesus descer, raiar nas nuvens, os que estiverem vivos não vai primeiro. Todos vão igual ao encontro do Senhor. Mas a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que morreram em Cristo, olha a colocação. Não é todos que morreram, é só os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram para encontrar o Senhor nos ares, com um corpo glorioso, transformado para a eternidade com Deus. O Espírito, o que é a ressurreição? É o Espírito receber um novo corpo, um corpo glorificado, onde não sofrerá mais detrimento, nem corrupção e nem nenhum males desta vida que este corpo sofre. O Evangelho nos garante essa certeza. Isso é a importância de crer no Evangelho, de ter esse conhecimento. É isso que faz o homem perder a sua vida, perder os bens materiais, renunciar a este mundo, renunciar aos prazeres para garantir a certeza dessa promessa maravilhosa que Deus fez. Quando uma pessoa tem um entendimento do Evangelho, ela não se importa com dor, com sofrimento, ela não se importa com a morte, ela não se importa com falta de alimento, com necessidade alguma. Ela não fica triste quando tudo está dando errado. Ela não pensa em sair, vou deixar Jesus, não quero mais ser crente, porque esta pessoa que diz isso, ela não teve um entendimento ainda, não foi restaurada, não tem ainda a certeza da salvação, porque quem tem a certeza da salvação, quem creu verdadeiramente na mensagem do Evangelho, ele pode estar como for, mas ele sabe que quando deste mundo partir, ele pode ser pobre aqui, mas tem um tesouro eterno aguardando ele lá na glória. Aleluias! É preciso entender o Evangelho. É preciso se converter pela mensagem do Evangelho. Não se convencer a um grupo religioso, aderir pela mensagem dos homens que estão aí nos púlpitos, mostrando um Jesus que garante somente a vida do homem no bem-estar deste mundo. Essa mensagem é falsa. Essa não é a mensagem verdadeira do Evangelho que os apóstolos pregavam. Ao contrário, queridos, amados irmãos, ouvintes, os apóstolos nunca pregaram mensagem oferecendo vida boa a ninguém. O apóstolo Paulo ele diz, aquele que quiser viver em Cristo vai sofrer, vai padecer perseguições. Jesus disse, pelo meu nome vocês serão afligidos. No mundo tereis aflições. A mensagem de hoje é diferente. As igrejas só falam em vitória, 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 vitória. Mas os apóstolos não falaram em vitória. Os apóstolos pregavam sofrimento, rejeitamento, vergonha. Os apóstolos pregavam aflição, mas pregavam aos irmãos que mantessem firme na fé, porque a fé que eles tinham garantia um tesouro eterno, que nenhum sofrimento desse século presente, disse Paulo aos Romanos, se comparava ao peso da glória que temos para receber lá na glória eterna. Irmãos, acordem. Você que está dentro de um grupo religioso, você que está no meio de um grupo religioso, que está vivendo uma fé, que está voltada para as coisas desse mundo, saia deste grupo, ouça a mensagem do Evangelho e se converta à verdadeira mensagem do Evangelho que salva o homem, faz o homem olhar para o alto e não para as coisas da terra. Então nós estamos aqui trazendo esta reflexão da palavra de Deus para despertar você. Os tempos são mais, os dias são mais. Estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus está voltando sim. Não sabemos dia nem hora.
pode acontecer crise, pode acontecer terremoto, maremoto, pode cair tempestade como for, pode vir enfermidades, vírus, contagiando todo mundo. Pode vir o que vier, uma grande epidemia de doença, venha o que vier. Mas você vai vencer tudo isso. Ainda que você esteja doente numa cama, ainda que você esteja à beira da morte, ainda que você foi desenganado pelo homem, ainda que você esteja pobre, ainda que você não tenha comida, ainda que você passe necessidade, ainda que você não tenha uma casa boa, ainda que você não tenha amigos aqui, ainda que todo mundo lhe rejeite, mas creia na mensagem do Evangelho, guarde a fé em Jesus Cristo, espere em Deus a vitória que Ele está guardada para te dar quando deste mundo você partir. Porque você neste mundo pode viver a sua vida toda como está. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter uma casa boa, você pode passar a sua vida morando nessa casa simples e humilde que você está, mas o que importa é tu guardando a tua fé, é ter a certeza da tua salvação, que Deus, Ele dá a todos aqueles que creem em Jesus. A pessoa que diz que não tem certeza da sua salvação, esta pessoa não foi ainda alcançada pelo verdadeiro Evangelho e nem foi ainda transformada para ter a esperança no coração da vida eterna. A religião, o grupo religioso que essa pessoa está, é um grupo vã que não dá essa certeza. Quem diz isso é o incrédulo, é os ímpios, é as religiões pagãs que ensinam as pessoas que ninguém pode dizer que está salvo. Infelizmente, no nosso meio evangélico, tem muitas pessoas ensinando isso, que ninguém pode dizer que está salvo, só Deus sabe quem está salvo. Você não pode dizer quem está salvo do seu próximo. Você não pode julgar se o irmão vai para o céu ou vai para o inferno, porque esse julgamento só quem faz é Deus. Mas você tem que ter a certeza da sua comunhão com Deus e da sua salvação. Você tem que ter a certeza da sua reconciliação com Deus. Você tem que ter a certeza de que quando você sair daqui, a sua alma está salva para ter uma comunhão e viver na eternidade com Deus. Essa certeza quem dá a você é o Espírito Santo. Porque é essa certeza que faz o homem esquecer tudo neste mundo e valorizar a grande oferta e a grande promessa e o grande dom de Deus da salvação que Ele nos deu e nos fez. Essa promessa foi Deus quem fez. Você tem que ser como Abraão. Ter a certeza, dizer a Abraão, estou certíssimo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Você tem a certeza em quem você está crendo? Você tem certeza e convicção de que Deus, Ele é poderoso para garantir a você vitória ainda nessa enfermidade, ainda que você morra, mas Deus é fiel e poderoso para te garantir vitória, seja na morte, seja na doença, seja em qualquer situação que você está. Creia na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo está orientando os irmãos, olha irmãos, esse Evangelho que eu vos anunciei, que vocês permaneçam nele, vocês serão salvos se permanecer nele, desde o princípio que você creu até o final, enquanto aqui você estiver. Esse Evangelho que é um Evangelho que trouxe a mensagem das boas novas. Que boas novas é essa? É o próprio Jesus as boas novas. A mensagem de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar você, para resgatar você, para libertar você do pecado e te dar salvação. Glórias a Jesus. Você tem que crer na mensagem de que Jesus morreu na cruz para sofrer o castigo que te traz a paz. Para poder, Ele, um justo, sofrer a culpa do teu pecado, do nosso pecado. Foi lançado com Ele na cruz do Calvário. Ele remiu, Ele pagou a dívida, Ele nos libertou de uma sentença que pesava sobre nós, que não tínhamos como pagar essa dívida. Ele pagou com o preço de sangue derramado na cruz do Calvário e um sangue puro, o sangue do nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Deus. Creia na mensagem do Evangelho, se converta a Jesus Cristo, porque a salvação não vem fazendo parte de uma igreja. A salvação não vem para aquele que adere a um grupo religioso. A salvação não vem para aquele que diz que agora encontrou o caminho da salvação dentro de um grupo religioso. A salvação vem para aquele que ouve a mensagem do Evangelho e sai com alegria, saltitando de alegria,
crendo que a sua alma está livre do juízo, que os seus pecados foram perdoados, que a sua comunhão com Deus agora é realidade por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele nos mostrou a importância do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo aqui que Ele fala não é o batismo nas águas. É preciso entender e aprender essa verdade que a Bíblia nos traz. Porque quem salva não é o batismo nas águas. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. O batismo nas águas é apenas um simbolismo, um cerimonial, para que você possa declarar publicamente, fazer parte daquele grupo e defender aquela fé que aquele grupo vive. Que é a fé cristã, a fé no Cristo ressurreto, a fé verdadeira que os crentes devem guardar, a fé no Filho de Deus. É essa fé que nos faz vencer o mundo. Seja como o ladrão da cruz. No último momento da vida dele, ele voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele se converteu a Jesus Cristo, crendo que Jesus poderia salvar a sua alma, ainda que ele tivesse condenado a morrer naquele momento, mas ele sabia que Jesus Cristo era poderoso para guardar a alma dele. Ele teve essa convicção. Que você possa ter essa convicção também. Aquele homem recebeu a salvação. Não foi porque ele era bom. Não foi porque ele fazia parte de religião alguma. Não foi porque ele fazia caridade ou fazia obra dentro da religião. Aquele homem recebeu a salvação não foi porque ele foi batizado. Nem tampouco porque ele era um merecedor da salvação. Aquele homem alcançou a salvação porque ele creu que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele poderia livrar a alma dele da condenação eterna. Você precisa crer nisso. Você precisa crer na mensagem do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo aqui fala da presença do Espírito Santo. Fala da ação divina que passa a habitar no homem a partir do momento que ele crê na mensagem. Ele é batizado na hora, o Espírito Santo passa a habitar nele. Na hora ele é remido dos seus pecados. E se ele morrer naquele momento, ele já parte salvo. Porque o coração dele se converteu ao Senhor, Salvador de nossas almas. São doutrinas que a gente vai entrar nesse assunto também, vai estar trazendo para você esse assunto. A Bíblia nos ensina que só há um meio de salvação, é crendo em Jesus.